Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Fique em pé, meu amado. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Os irmãos que encontraram, diga amém. A palavra do Senhor nos diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos ler de novo? Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos do Senhor? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Senhor, que não seja eu que venha trazer essa mensagem, essa palavra aos meus irmãos, porque nada tenho a oferecer. Mas tem misericórdia da minha vida hoje, Senhor. Fala através dos meus lábios, Espírito Santo. E não fale simplesmente por falar, mas que quando Tu falares, Senhor, Tu venhas tocar cada coração, cada vida que está aqui neste lugar, para podermos entender mais de Ti, da Tua verdade, do Teu querer e do Teu desejo. Te louvamos, amém, amém e amém. Graças a Deus. Sentem abençoados, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu querido. Essa semana eu via e ouvia o jornal. Eu gosto de, o momento que eu tenho tempo é na hora do almoço. E lá em casa eu gosto de ouvir o jornal da Band News. E eu ouvindo acerca daqueles que são conhecedores da política no Brasil, acerca dos andamentos econômicos, acerca da ciência administrativa do Brasil, todos eles tiveram a mesma opinião, todos eles chegaram à mesma conclusão: o Brasil não vai bem, o Brasil não está indo bem. O Brasil, de acordo com o nosso presidente, é um país que está chegando a se quebrar. Por quê? Porque a escolha teve que ser entre deixar o povo passar fome e necessidade, ou então conceder ao povo um benefício para que o povo pudesse sobreviver. Não toda a nação, mas pelo menos alguns. E esse benefício que foi concedido ao povo brasileiro é um benefício que está sendo muito caro. Para uma pessoa o valor é uma coisa, agora para milhões de pessoas é um preço muito grande que o Brasil está pagando. E todos os cientistas políticos falam a mesma coisa. A realidade do Brasil agora em 2021 não é muito de esperança, não é muito de alegria. São expectativas sombrias que nos esperam e nos cercam. Ao ouvir essa notícia, e eu li a palavra naquela mesma tarde, veio a mim Jeremias 29, 11. E eu comecei a observar: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E o Senhor diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você não é eterno. Eu não sou eterno. Nós teremos um fim. O filho, ele tem todas as probabilidades de morrer antes da mãe. A mãe e o pai também têm a probabilidade de morrer antes do filho. Seria a ordem natural da vida. Mas vai acontecer um dia. E o Senhor promete a mim e a você que quando esse dia chegar, Ele vai nos dar um fim, momentos de paz e um fim
que nós esperamos. Qual é o fim que nós esperamos? É aquele fim que Paulo diz: a morte para mim é lucro. Porque eu sei que aqui somente é um momento, o que me espera está mais na frente. E sabe, irmão, às vezes as notícias e o que a mídia passa para mim e para você é um desespero total, uma angústia total. Eu conheço muitas pessoas que já não assistem mais jornal, já não assistem mais noticiários, porque não conseguem mais dormir, não conseguem mais viver bem, não conseguem mais criar uma expectativa para o futuro. E sabe, eu tenho algo de Deus hoje para falar para você acerca de 2021. Existe uma luz no fim do túnel. Existe um Deus que Ele controla tudo. Existe um Deus que nunca te deixou só. Existe um Deus que nunca te desamparou. Existe um Deus que nunca vacilou no seu cuidado por cada um de nós. E sabe, eu chego à conclusão de que algumas posições têm que ser tomadas. Se eu quero ter um ano de 2021 frustrado como a mídia está fazendo, então que eu fique sentado no meu canto, que eu espere as coisas acontecer e simplesmente, como aquele que desistiu da vida, espere a morte chegar. Agora, se eu sou uma pessoa que tem temor a Deus, que confio em Deus, que não ouço o profeta do caos, que muitas vezes é instaurado aí em WhatsApp, Facebook, mas eu tenho a minha confiança firmada em Deus, eu creio que Deus nos dará um caminho e o Senhor irá nos abençoar. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Para que a bênção de Deus seja sobre a tua vida em 2021, enquanto 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu olharás com os teus olhos, mas não será atingido. Isso só vai acontecer se houver uma atitude tua. Se houver um primeiro passo teu. Não é o primeiro passo do seu cônjuge, não é o primeiro passo do seu filho, não é o primeiro passo de alguém, do pastor da igreja, daqueles que estão na casa do Senhor, não. O primeiro passo é meu e seu, para que possamos ter um ano abençoado nas mãos de Deus. E eu tenho aqui algumas sugestões para você. E eu queria ser bem prático hoje, bem direto. Eu sei que na nossa igreja, no decorrer do culto, você não deve abrir o seu celular. Mas eu gostaria que você que tivesse caneta, eu queria te desafiar hoje. É o desafio de um ano. Você que tem caneta, pegue a sua caneta e escreva na sua Bíblia o que eu vou falar aqui hoje. E você que tem celular, abra seu celular aí no bloco de notas, ou aonde você queira escrever, que possa escrever, e escreva o que eu vou lhe dizer hoje. O que eu vou lhe falar hoje, vai transferir para você um ano de bênção, de paz, alegria e refrigério. E se você seguir à risca o que eu estou lhe falando, nada de mal acontecerá. Virá luta? Virá problemas? Virão. Mas entenda, tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero lançar esse desafio de um ano para você. De você seguir ao pé da letra o que eu vou lhe falar hoje. E eu lhe garanto, se você seguir, você terá um ano de muita vitória e não de desespero e angústia. Amém? Está preparado aí? Então já anote em primeiro lugar. Para você ter um ano abençoado nas mãos do Senhor, em primeiro lugar, agradeça mais e pare de murmurar.
agradeça mais e pare de murmurar. Sabe qual o problema de muitas vitórias não chegarem às nossas vidas? Chegar ao nosso ser, à nossa alma, porque a gente reclama mais do que agradece. A gente pede mais do que agradece. A gente entra num colapso mental, numa angústia, porque não tem, porque não consegue, porque não age, porque não está ocorrendo, e a gente esquece que Deus cuida da gente dia após dia, hora a hora, o Senhor está contigo. Aprenda a ter mais gratidão, e aprenda a parar de murmurar, reclamar. Se nós observarmos em João 6, versículo 10, João 6, versículo 10, depois indo para o 11, a palavra do Senhor nos diz assim, Jesus declara da seguinte forma, João 6, versículo 10, Deus declara da seguinte forma, ele fala assim, fazei reclinar-se o povo, ora, naquele lugar havia muita relva, reclinava-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000, 11. Jesus então tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes quando eles queriam. Segura aí, no 11. Observa o que diz ali, Jesus então tomou os pães, e havendo dado o quê? Graça. Pode voltar para mim. Jesus não fez a oração de multiplicação quando ele fez um dos grandes milagres que aconteceram durante o seu ministério, que foi a multiplicação dos pães. Jesus não pegou os pães e saiu dividindo, ou melhor, resolveu orar e falou, Deus Pai, multiplica esses pães. Não. Ele deu graças pelo que ele tinha. Ele deu graças pelo pouco que ele tinha. O segredo, irmão, de ter bênçãos na vida, não é pedir pelas bênçãos. A Bíblia diz pedir, é importante. Deus quer ouvir a sua voz. Mas o mais fundamental e o que mais agrada ao teu Deus, é você agradecer a Deus pelo que você tem. Quando você agradece a Deus pelo que você tem, você vai ver se multiplicar o pouco que existe na sua vida. Comece a orar a Deus, comece a agradecer a Deus. Você não sabe mais o tanto de livramento que Deus tem te dado. Só do momento que você saiu da sua casa para vir até esse templo, Deus livrou você de muitas ciladas, de muitos acidentes, de muitos problemas que poderiam ocorrer neste caminho que você transitou. Deus está sempre cuidando de você. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente é tão cuidado por Deus, a gente é tão cuidado pelo Senhor Jesus, que quando alguma coisa dá errado, a gente entra em angústia, entra em parafuso. É aquilo que eu falei muitas vezes, a gente entra no nosso quarto, acende a luz 1, 2, 3, acende 1000 vezes a luz do quarto, e ela sempre acendeu. No dia que a gente acende, e ela não acende, no dia que você aperta e ela não acende, você fica chateado. Por que essa luz não acendeu? Por que essa luz, agora que eu precisava dessa luz, essa luz não acendeu? Mas a gente esquece que mais de 1000 vezes a luz acendeu. Só foi aquela vez que falhou. E a gente olha para o que foi de ruim. Pode contar e pode ver que Deus tem feito coisas boas na sua vida, muito mais do que problemas que você tem enfrentado. Aprenda a agradecer a Deus. Não dá para você listar os livramentos que Deus tem feito na nossa vida. Deus cuida de cada um de nós. Agradeça a Deus pelo seu lar.
Agradeça a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pela sua esposa, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelo que você tem, pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pelo emprego que você tem. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Para de reclamar, irmão. É o homem que reclama com a mulher que reclama com o homem que reclama com o filho que reclama com o cachorro que reclama com o periquito, o filminho que reclama. Para, irmão. Agradeça a Deus e pare de reclamar. Não há presente maior do que durante esse ano você passar o ano agradecendo a Deus. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Foram 3 anos e meio de discipulado, 3 anos e meio ensinando a gratidão. E eu vejo muitas vezes pessoas, é interessante isso, eu vejo pessoas que muitas vezes não conhecem Deus, não têm temor a Deus. E essas pessoas, pelo que elas têm, elas dizem: eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Está lá vivendo na miséria, está lá vivendo na podridão, mas diz: eu agradeço a Deus pelo que tenho. E muitas vezes pessoas que conhecem a Deus, conhecem a vontade de Deus, estão com raiva, dizendo: por que Deus não me deu isso? Por que Deus não me deu aquilo? Por que Deus não colocou isso para mim? Por que Deus não providenciou isso comigo? E fica com raiva de Deus. Mas essa noite eu venho aqui para dizer para você: agradeça mais a Deus. Se possível for, nas suas orações, comece a sua oração glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Depois que você fizer isso, peça a Deus o que você deseja, coloque na presença dEle, depois vai exaltar a Deus. Eu aconselho você na sua oração, que mais da metade da sua oração, meu irmão, seja de agradecimento, não interessa o tempo que for, mais da metade da sua oração, não seja petição, não seja pedido, seja agradecendo a Deus. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente acha que se a gente não pedir para Deus, Deus não vai saber o que a gente quer, Deus não vai saber o que a gente necessita. Irmão, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você deseja, e principalmente Ele sabe o que você precisa. Então agradeça mais a Deus, agradeça mais a Deus, agradeça mais a Deus, e você vai ter um ano diferente. Segundo lugar, anote aí: doe mais. Doe mais. Aqui está o segredo da prosperidade. Isso daqui acontece até na vida de quem não serve a Deus. É a lei de Deus para a prosperidade. Doe mais. Mateus 20, 28, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Que este ano seja o ano, não de você receber serviço dos outros, mas este ano seja o ano de você servir o seu irmão, servir o seu próximo, servir quem está perto de você, ajudar aquele que necessita, ajudar aquele que precisa. Jesus diz: melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. A generosidade, irmão, é o caminho para a gente ter prosperidade na vida. Você quer ter prosperidade na vida? Use de generosidade, que você vai ver que Deus vai fazer com que você venha a colher sementes boas de prosperidade dentro de você, no seu coração e na sua vida. A gente tem que parar um pouco com a nossa vida de Facebook, de WhatsApp.
TikTok, não sei. Tem que parar um pouco com isso daí, e tem que pegar mais o telefone, já que não pode ir na casa das pessoas, pegar na casa do telefone, ligar para a pessoa: irmão, está tudo bem com você? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de alguma ajuda? Está tudo bem? Você está se alimentando bem? O que está acontecendo? Pastor, está tudo bem, está tudo certinho, meu irmão. Ah, então tá bom, não precisa nada. Só estou com um problema, eu estou com a minha conta de luz atrasada, eu estou com a minha conta de água atrasada, porque não deu muito certo o emprego que eu tenho. Irmão, qual o número da sua conta? Manda a sua conta para mim, meu irmão. Mandou? Então não se preocupe, eu vou depositar o dinheiro e não vai ser cortada a sua água, não vai ser cortada a sua luz. Sabe por quê? Porque nós somos família de Deus, nós somos servos de Deus, nós temos que cuidar um dos outros, nós temos que estar perto um dos outros. Aquele que necessita, precisa do nosso cuidado, e Jesus diz: doe mais. Tem gente que pensa que ele é um recipiente de bênção, que é um reservatório de bênção. Eu tenho que ter, me dá, eu quero, eu preciso, mais dinheiro, mais fortuna, eu quero. Você quer isso tudo para quê, irmão? Vai explodir e vai morrer. Pastor, mas eu preciso, pastor, sabe? Eu necessito, porque nesse ter, eu tenho, está tudo bem na minha vida, está tudo indo bem, mas sabe, eu tenho meus filhos, eu tenho que garantir alguma coisa para o futuro dos meus filhos, eu tenho que garantir uma herança. Se você não criar bem o seu filho no caminho de Deus e na presença de Deus, quando você falecer, essa sua herança vai ser motivo para destruir a sua família. Porque eles vão brigar entre eles por causa disso. Pastor, eu preciso, porque eu necessito ter uma casa maior. Do que adianta você ter uma casa grande, uma mansão grande, com um quarto ótimo, bonito, maravilhoso, uma cama gostosa para deitar? Você não vai conseguir dormir. Não vai ter paz, sabe por quê? Porque você não doa, não ajuda ninguém. Do que adianta ter toda a fortuna do mundo, ter todo o dinheiro? Eu conheci, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas, eu vou citar uma, ganhava 30 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Sabe o que ele desfrutava desse dinheiro? Nada, porque era doente. Não podia comer uma barrinha de chocolate, ir numa padaria, comprar um chocolatinho, uma coisa. Por quê? Porque era doente. Do que adiantou ter tanto dinheiro? Do que adiantou ter tanta fortuna? Do que adiantou? Foi tudo por água abaixo. Irmão, a gente está diante do oceano. Muitos de vocês aqui passaram férias, foram passar as férias no mar, né? O mar é lindo, maravilhoso, mas muitas vezes a gente está diante do oceano, e lá naquele oceano, a gente pega a água com as mãos, quando chega perto do nosso rosto, aquela água se esvai, aquela água cai das nossas mãos. Essa água é a vida, é a sua vida, e tudo que você deseja quando não tem Deus. Você vai lutar a vida toda para tentar juntar o máximo possível, e sempre vai esvair das suas mãos. Sabe por quê? Porque o negócio não é pegar a água, o negócio é olhar para a imensidão e ver aquele mar enorme, bonito e maravilhoso, porque ali é que está o reino de Deus. Quando se está com Deus, não se precisa pegar a felicidade para você, você mergulha na felicidade, você mergulha na alegria, você mergulha na paz, porque o mar já está preparado. E tem gente lutando, se desesperando, e a vida, a saúde, a paz está se esvaindo nas suas mãos. Certa vez perguntaram a um sábio e fizeram esse questionamento, dizendo: qual a coisa que mais te surpreende no mundo? E ele disse o seguinte: a coisa que mais me surpreende no mundo é o homem. Eu não consigo entender a cabeça do homem.
Por que o senhor não consegue entender? Porque o homem, ele gasta toda a saúde dele para ter muito dinheiro. Depois, lá na frente, ele gasta todo o dinheiro que ele tem para poder recuperar a saúde que ele nunca mais vai ter. Do que adianta juntar riquezas, se você não vai poder levá-las para onde o seu destino está traçado? Do que adianta juntar o que você tem, se muitas vezes você não pode doar isso para ninguém? Aquele que tem dinheiro, aquele que é rico, aquele que tem fartura, tem muito, a Bíblia chama ele de pobre. Sabe por quê? Porque ele não consegue desfrutar do próprio dinheiro dele. Mas se a gente vê em Provérbios, olha que lindo, irmão, coloca aí, Provérbios 11, 24. Olha que coisa maravilhosa que diz esta palavra aqui. Dá liberalmente e se torna o quê? Rico. Aquele que dá liberalmente. Outro retém mais do que é justo. E o que acontece com ele? Empobrece. Passa para o 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A alma generosa prosperará. Você não tem que ver como está a sua vida. Cuida da tua vida, cuida do seu dia a dia, estuda, cresce, seja alguém na vida, vá para frente, mas entenda uma coisa: quando Deus dá abundância para mim e para você, não é para mim e para você, é para que a gente ajude outras pessoas. E quanto mais a gente ajudar, mais o Senhor dá. Quanto mais ajudarmos, mais o Senhor dá. Esse é o segredo da prosperidade. Quer ser próspero em 2021? Doe mais, ajude mais, veja quem está precisando, no seu irmão, na sua igreja, aqueles necessitados, não é 1, 2, 3, são muitos. Pergunte para a pastora Verinha ali, veja com ela, muita gente precisa de cesta básica, muita gente precisa de ajuda, e muitas vezes nós temos que tirar, irmão. Deixa de pagar um mês aí o seu Netflix, deixa de pagar um mês a diversão que você está tendo, e vai suprir a necessidade do seu irmão. Doe mais. Terceiro lugar, quer ser feliz em 2021? Primeiro lugar, você tem que fazer o quê? Agradecer mais e parar de reclamar. Em segundo lugar, tem que fazer o quê? Doe mais. Em terceiro lugar, você precisa tratar seriamente o pecado. Se você quer ser vitorioso em 2021, onde está o caos para todo mundo, aprenda a tratar de forma séria o pecado. Não brinque com a tentação, não brinque com o pecado. Se você sabe que alguma coisa está errada, não se aproxime daquela coisa, nem tente chegar perto. Se você sabe que uma pessoa é errada, e aquela pessoa, você se aproximar dela, você pode cair na tentação, você pode se arrebentar, você pode destruir a sua vida. Veja com quem você está se relacionando, veja com quem você está perto, fique perto, tenha relacionamento com quem é de Deus, com quem serve a Deus, com aquele que tem um pensamento na visão e no reino de Deus, não aquele que muitas vezes não tem nenhum conceito espiritual para entregar para você. Muitos na igreja estão sofrendo porque acabam contando a sua vida
vida, o seu íntimo, o seu dia a dia, para pessoas que não são tementes a Deus. Sabe o que você vai receber? Você está jogando a sua vida na lama, e está recebendo resquícios, lama, podridão, para resolver a sua vida. Esteja perto de quem serve a Deus, esteja junto de quem serve a Deus. Eu não estou dizendo para você ser alguém isolado do mundo e de todos. Tenha amigos, tenha colegas, todo mundo perto, mas na hora da intimidade, na hora de conversar os seus problemas, na hora de receber uma mensagem, vá para quem tem Deus na vida, vá para quem tem Deus no coração, converse e Deus irá falar com você. José é o maior exemplo, todos nós sabemos. José, diante do pecado, ele se afastava, ele não enfrentava o pecado, ele não enfrentava a tentação, ele sempre se afastou. Jesus, quando curava algumas pessoas, Jesus olhava para aquela pessoa e dizia o quê? Vá e não peques mais. Jesus queria dizer: vá, você está curado, você está limpo, está abençoado, larga a antiga vida que você tinha e vem para a minha presença, não peques mais. Porque o pecado, meu irmão, ele atrasa a nossa vida. Deus tem uma vida de abundância, de bênção, de alegria, de paz para cada um de nós. E sabe o que atrasa a bênção de Deus na nossa vida? O pecado. Quando nós pecamos, nós nos desviamos do projeto que Deus tem para cada um de nós. E o pecado sempre custa mais caro do que nós podemos pagar. Em quarto lugar, está anotando aí, meu irmão? Está anotando? Você vai levar isso ao pé da letra durante 2021. Quando for no dia 31, no dia da oração aqui, você vai me dizer o que aconteceu com você em 2021. Quarto lugar, penúltimo, digam palavras que abençoam. Digam palavras que abençoam. A vida é como um espelho, eu sempre falo isso. Se você chega na frente do espelho e sorri para o espelho vai sorrir para você. Se você chega na frente do espelho e faz careta para o espelho vai fazer careta para você. Tenta xingar aquele que está na frente do espelho, você vai ser xingado. Tenta abençoar aquele que está à frente do espelho, você vai ser abençoado. A vida é dessa forma. Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. O tolo calado, ele se passa por... Eu tenho meu avô, que faleceu, pai do meu pai, o meu avô José Ramos. Você não ouvia ele falar. Era muito raro ele falar. E sabe, ele só falava, só abria a boca, quando ele tinha alguma coisa boa para dizer. Alguma bênção para dizer. Quando era alguma coisa para denegrir a imagem de ninguém, de alguém, falar mal de alguém, falar mal de um filho, falar mal de a filha, do marido, da mulher de alguém, ele preferia ficar calado e orar por aquela pessoa. Quer ser abençoado? Comece a abençoar as vidas. Comece a abençoar aqueles que estão no seu trabalho. Comece a abençoar aqueles que estão na sua casa. Comece a abençoar aqueles que estão perto de você. Comece a abençoar a sua mulher, seu marido. Comece a abençoar os seus filhos. Porque a partir do momento que você tiver raiva, e naquele decorrer de raiva, você soltar alguma palavra para um filho, aquela palavra pode ecoar no ouvido dele para o resto da vida. E você vai ter um inimigo dentro de casa, que irá olhar para você e dizer: você lembra quando eu tinha tantos anos de idade, o que a senhora falou para mim? Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para abençoar o seu irmão.
palavra do Senhor diz: nunca vimos ninguém falar como este homem. Jesus, ele só falava palavras de bênção. Jesus só falava palavras para fazer com que aqueles que estavam perto dele fossem abençoados cada dia mais e mais. E é interessante isso, porque Jesus proclamava os mistérios do reino para quem era discípulo. Você já reparou? Desculpa de novo. É porque eu bebi água de uma vez. Você já reparou? Perdão. Você já reparou que muitos pregam dizendo que Jesus falava as coisas em parábolas? A grande maioria falava em parábola para que as pessoas entendessem. Não. Jesus falava em parábola realmente para a pessoa não entender, não compreender. A maioria das parábolas que Jesus falava, o povo ficava: o que ele quer dizer? Ele quis falar isso? Ele quis falar aquilo? Aí depois sabe o que acontecia? Os discípulos de Jesus chegavam perto dele e perguntavam: mestre, o que tu queres? O que tu falou acerca daquela parábola? O que tu dissestes acerca daquela parábola? Jesus queria separar os ouvintes dos discípulos. Jesus queria separar aqueles que simplesmente estão num grupo para simplesmente sentar, assistir uma reunião, assistir um culto, assistir o que está acontecendo, daqueles que estão lendo a Bíblia, estão orando, estão buscando a Deus, e são discípulos, e se interessam em se aprofundar no reino de Deus. Deus falava isso. E Deus incentivava essas pessoas, abençoando-as cada dia mais e mais. Sempre abençoe as pessoas. Provérbios 18, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 18 e 21. Ele diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. E aquele que a ama comerá seu fruto. A morte de uma pessoa, ou a vida de uma pessoa, estão na tua língua. Cuidado com o que a gente fala para o marido. Cuidado com o que a gente fala com a esposa. Cuidado com o que a gente fala para os filhos. Cuidado com o que a gente fala para o irmão da igreja. A morte está na língua. E aquele que proclamar morte, diz a palavra, vai comer o seu fruto. Por isso, quer ter um ano abençoado? Quer ter um ano de bênção? Pare de jogar praga, pare de dizer que vai dar tudo errado, pare de falar que não sei quem presta, não adianta. Diga palavras que abençoam, palavras que abençoam. Você lembra de Ezequiel 37? Em Ezequiel 37, o que aconteceu? Deus levou o profeta a um vale de ossos secos, e disse que os ossos estavam sequíssimos. O que são ossos sequíssimos? É aquele tipo de minério, aquele tipo de pedra, algo sequíssimo, que você toca, e na hora que toca derrete, vira pó, está sequíssimo. E foi para esse vale que Deus levou o profeta. E lá naquele vale, nada aconteceu, enquanto o profeta estava calado, enquanto o profeta estava parado. Deus teve que virar para ele e dizer: Ezequiel, fala, profetiza, declara para que esses ossos vivam. Está na hora de você profetizar na sua casa o que Deus vai fazer. Está na hora de você profetizar no seu trabalho o que Deus vai fazer. Está na hora de você profetizar na sua igreja o que Deus vai fazer. Para de falar, ficar calado. Para de ser uma estátua que não
não traz emoção, não fala nada. Começa a profetizar, começa a falar, começa a dizer. Deus espera que você fale, Deus espera que você profetize. Você está orando pelo seu filho, começa a profetizar. A vida do seu filho vai ser uma bênção, vai ser um pastor, vai estar aqui na igreja servindo a Deus. Começa a profetizar na vida da tua filha, começa a profetizar na vida do seu marido. Está lá no boteco bebendo, enchendo a cara, você tem que buscar ele toda noite, trazer para casa. Começa a profetizar, vai ser um servo de Deus. Deus vai agir, Deus vai juntar os ossos, nervo, carne, pele e vai ter vida. Deus anunciou para Ezequiel o que ia acontecer com os ossos. Deus anunciou para Ezequiel o que ia acontecer com os nervos, o que ia acontecer com a pele, o que ia acontecer com os músculos. Mas Deus não anunciou o que iria acontecer para que houvesse toda essa regeneração. Diz a palavra que começou um barulho. Será que nós estamos preparados para o barulho que Deus vai fazer dentro da nossa casa e da nossa vida? Será que nós estamos preparados para o que Deus vai fazer? Porque o barulho são de ossos, e os ossos eles vão se unir, e o osso é a estrutura do corpo. Diante daquela estrutura, nós vamos ter uma nova estrutura, e isso vai causar barulho. Então quando você profetizar, quando você falar em nome de Jesus, se prepare para o barulho que vai acontecer esse ano, se prepare para o que vai ocorrer, e se prepare também, porque Deus irá agir de forma grandiosa. E não se assuste se ele for para o leito, não se assuste se ela for para o leito, não se assuste se algo de ruim acontecer. Te prepare, Deus vai salvar, Deus vai abençoar, Deus vai transformar, e Deus vai levar para a vida eterna. Se prepare. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Tome uma posição e começa a profetizar. Diga palavras que abençoam. E em último lugar, está anotando aí? Para que esse ano 2021 seja bênção, o que a gente tem que fazer primeiro? Agradecer mais e parar de murmurar. Segundo lugar, doe mais. Terceiro lugar, tratar seriamente o pecado. Aquele pecadinho de estimação que está na sua vida não pode ser de estimação, não. Tem que ser eliminado de você. Não, eu sirvo a Deus, eu levanto os braços, eu prego, eu oro, eu falo, mas lá na minha casa, lá no meu cantinho que ninguém vê, eu estou praticando aquele pecado. Esse ano ele tem que acabar, porque Deus tem algo para dar a você. Enquanto esse pecado de estimação do oculto não sair da tua vida, nada será feito. Prepara-te, porque Deus vai agir na tua vida. Falei 3, 4. Fale palavras que abençoam. A sua boca deve abrir somente para abençoar, não para criticar. Não para criticar, só para abençoar. Não me interessa se é político, não me interessa se é jogador de futebol, não me interessa se é bacharel, não me interessa. A minha boca eu só vou abrir para abençoar os outros, abençoar seja quem for, porque agindo dessa forma, você será abençoado. E em último lugar, e o mais importante, anota aí, de vermelho isso: dedique mais tempo para Deus. Eita! Dedique mais tempo para Deus.
Eu não estou dizendo para você sair do seu trabalho e passar o dia lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, não. Mas todo o tempo que você tiver, dedique a Deus. Esse é o ano de você pegar esse WhatsApp que tem no seu celular, jogar no lixo, pegar o Facebook que tem no seu celular, joga no lixo, Instagram que tem no seu celular, joga no lixo, porque o tempo que você está perdendo com ele, você está perdendo bênção de Deus na tua vida. Pessoal, olha para mim, eu não tenho tempo de buscar a Deus, mas passa 1 hora, 1 hora e meia em rede social. 1 hora e meia vendo a vida dos outros, vendo o que está acontecendo com os outros, vendo com o menino chique, o menino que é cantor de não sei o que, o outro que não sei o que, é fuxico gospel, é não sei o que. Irmão, pega o momento que você tem, proporcional aí para você, vá ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, vai orar, vai buscar a Deus, você verá a mudança radical na tua casa, no teu lar, na tua vida, e Deus fará você florescer e se tornar grande. Dedique mais tempo a Deus, separa mais tempo a Deus. Tem gente que chega aqui no dia 31, passa o ano todo sem servir a Deus, não quer nada com Deus, não lê nada de Bíblia, não ora, não busca a Deus. Aí chega no dia 31, quer ajoelhar aqui, quer orar e quer ter um ano abençoado. A coisa não é assim não, irmão, o negócio não anda assim não. Tem que estar, é progressivo, é cada dia na presença de Deus, é cada dia buscando a Deus. Eu não vou orar hoje, não vai acontecer amanhã não, é eu orar hoje, amanhã, depois de amanhã, depois. Tem crentes, até mesmo aqui na nossa igreja, que oraram firme, dedicaram o seu tempo a Deus, e não foi dias e meses, receberam as respostas para aquilo que eles necessitavam, depois de anos de busca, anos com a boca no pó, anos intercedendo a Deus, anos e mais anos buscando a Deus, e às vezes a pessoa quer, no momento só, ajoelhar. Por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Meu irmão, é relacionamento, relacionamento é você acordar com Ele, relacionamento é você tomar o café da manhã com Ele, relacionamento é você ir trabalhar com Ele, relacionamento é você ir almoçar com Ele, relacionamento é você passar a tarde com Ele, relacionamento é você ir na chácara com Ele, relacionamento é você ir dormir à noite com Ele, relacionamento é você acordar de madrugada com Ele, é você e Deus. Dedique mais tempo para Deus. O ano retrasado veio ao Brasil um grande pastor, John Stott. Esse homem é um dos homens, ele está na lista entre os mais ricos do mundo, e ele é pastor. Ele não é pastor de uma igreja, ele faz parte dessa igreja, mas ele é muito abençoado espiritualmente e também materialmente. Ele veio aqui ao Brasil numa festa que teve no Rio de Janeiro, as Assembleias de Deus, e lá naquele local, aquele homem contou a história da vida dele, contou as experiências que ele teve, e a última pergunta que foi feita a ele foi a seguinte: pastor, qual o segredo do sucesso da sua vida espiritual e sua vida material? Por que o senhor é tão bem sucedido em tudo que faz? Qual o segredo? E todo mundo achou que ele ia dar assim uma palavra, um segredo às 7 chaves, um negócio assim muito escondido. Não, ele disse: o segredo da bênção assim na minha vida, como eu sou, são simplesmente 3. Primeiro, eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Para mim não existe final de semana, feriado, viagem, seja o que for. Eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Segundo lugar, procuro não perder nenhum culto de Santa Ceia, porque é a minha comunhão com Deus. E em terceiro lugar, tento ajustar os meus negócios da melhor forma possível, para eu poder estar na igreja em todos os cultos que eu puder durante a semana. 3 segredos.
3 coisas muito simples. Orar e ler a Bíblia todo dia. Estar em todos os cultos que havia na congregação dele. E não perdia uma santa ceia. Esse era o segredo da vitória dele. Sabe o que ele entendia? Que antes do material, ele tinha que ter uma grande vitória no espiritual. Quando você é grande diante de Deus espiritualmente, Deus abençoa você materialmente. Primeiro, esteja na presença de Deus, esteja buscando a Deus, e o Senhor irá abençoar a parte material. E muitas vezes a gente fica preocupado, eu fico preocupado, irmãos. Irmão, pensa aí com você, quantas vezes nós temos orado durante o dia? Quantas vezes nós oramos hoje? Quantas vezes nós lemos a Bíblia hoje? Não me entra na cabeça um crente que vem assistir culto despreparado, porque para eu vir assistir culto, eu tenho que vir preparado, eu tenho que me preparar lá em casa, ler a Bíblia, orar, e depois disso eu venho preparado para estar na igreja e receber de Deus. Aqui na igreja é a sobremesa. O feijão com arroz é em casa, é no dia a dia, é orando, buscando, entrando na presença de Deus. Aí quando chega aqui eu recebo a sobremesa, recebo o deleite, recebo a bênção. Mas o arroz com feijão é em casa, é buscando, entrando na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. É eu estando nos cultos. Como é que pode, irmão, ter gente que consegue ficar em casa assistindo uma miserável de uma TV, devia jogar a TV no lixo, para evitar de ir para o inferno. Fica assistindo uma TV e deixa de vir para a igreja. Irmão, como é que está a sua salvação? Como é que está a sua vida com Deus? Em nome de Jesus, hoje é dia que Deus nos chama para nós nos ligarmos mais a Ele, para nós estarmos mais conectados ao Senhor Jesus. Dedique mais tempo para Deus. Se isso não acontece na sua vida, presta atenção, se isso não acontece na sua vida, você já é fracassado. Se eu não consigo orar e ler a Bíblia todo dia, eu já sou um fracassado. Porque se eu sou fracassado espiritualmente, materialmente a coisa não vai dar certo não. Você entende isso, meu amado? Você entende isso, meu querido? Deus tem bênção para cada um de nós. Você lembra, finalizar aqui, Jesus em Caná da Galileia. Jesus quando estava em Caná da Galileia, e ele estava ali no casamento, Jesus, ele não foi convidado de última hora. Ele foi convidado antecipadamente. E quando deu problema, quando aconteceu o que tinha que acontecer, Jesus já estava ali na festa. É isso que Jesus quer de mim e você. Ele não quer ser um convidado de última hora. Ele não quer ser um remédio na sua vida. Meu Deus, eu fiquei doente. Jesus, vem aqui, me ajuda. Jesus, a coisa apertou. Vem cá, me ajuda. Jesus, aconteceu. Vem cá, me ajuda. Não, convide Jesus antecipadamente para entrar na tua vida, no teu lar, na tua família, no seu dia a dia. Porque quando o mal vier, porque o mal vai vir, nenhum de nós podemos escapar do dia mal. O dia mal vai acontecer na vida de todos, mas quando esse dia vier, Jesus já vai estar presente, abençoando e impedindo que o pior aconteça. Primeiro lugar, o que a gente tem que fazer nesse ano? Agradecer mais e para de reclamar. Segundo lugar, doe mais, abençoe mais, divida mais o que você tem. Terceiro lugar, trata seriamente o pecado. Não tem que ter pecado na nossa vida não. Quarto lugar, fale palavras que abençoam. E em último lugar,
Tenha mais tempo para Deus. Você pode ter a sua rede social, que você quer, diversão, que você quiser. Mas Deus tem que ter mais tempo do que isso. Deus tem que ter mais tempo do que isso. Agora é para fechar mesmo. Estou falando em fechar mesmo. Jonas, Deus falou com ele para pregar lá em Nínive. Só que Jonas não quis ir. É como se fosse hoje em dia Deus falar com você e dizer assim: vai lá no Oriente Médio, lá no meio do Islã, naquele local dos homens bombas, e pregue o evangelho ali. Você iria? A gente pensaria duas vezes, né? Jonas também pensou. Ele resolveu fugir de Deus. Mas sabe, quando a gente foge de Deus, a nossa vida só desce. A palavra diz que Jonas desceu para Jope. Depois Jonas desceu para o navio. Depois desceu para o porão. Depois desceu para o mar. Depois desceu para a barriga do peixe. Se existe o fundo do poço, Jonas chegou abaixo do fundo do poço. Quando a gente foge de Deus, a gente só desce. Só desce. Só desce. Você pode ter tudo na vida, mas não vem de Deus, vem do inimigo. E só vai descer. Só vai descer. Só vai descer. É um despenhadeiro. Até que lá na barriga do peixe, Jonas ora. E Deus resolve fazer com que aquele peixe acabe vomitando Jonas na praia. Uma praia que não era a praia de Nínive. Nínive não tem praia. Uma praia que ficava a alguns quilômetros da cidade de Nínive. Mas interessante que Jonas ali foi vomitado. E quando foi vomitado, a primeira coisa que ele fez foi obedecer à voz de Deus, seguir a voz de Deus. E quando seguiu a voz de Deus, Jonas entrou em Nínive. E ao entrar em Nínive, ele começou a pregar. E para mim, na minha opinião, eu considero a maior pregação da Bíblia, foi a pregação de Jonas. Uma pregação com 6 palavras. Sabe qual foi a pregação de Jonas? Foi essa daqui. Em 40 dias Nínive será destruída. Pregação com 6 palavras. E foi a pregação que mais surtiu o resultado, porque mais de 120 mil pessoas resolveram largar os seus pecados, as suas transgressões, e se voltaram para Deus. Eu não sou Jonas. Eu sou um ser humano como você, que estou aqui hoje, transmitindo uma palavra que creio eu, Deus colocou na minha vida para passar para você hoje. E eu quero dizer a você, assim como os ninivitas escutaram Jonas e tiveram seu destino, porque eles iam ser destruídos, e Deus decidiu não destruir, porque eles escutaram o que Jonas falou. Eu peço em nome de Jesus que nesse ano de 2021, você guarde, não 6 palavras, mas essas 5 frases que eu trouxe para você hoje, e você observe e use-as de forma potencial na sua vida. E eu garanto para você que no final do ano você vai me contar que teve um ano de vitória. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fiz essa mesma pregação em janeiro de 2020.
Quando veio esse coronavírus, eu falei, vixe, o negócio está feio. Mas vamos insistir. Sabe qual o resultado que eu tive? Irmãos aqui da igreja, que me falaram, acho que eles nem lembram, mas eu perguntei como foi o seu ano. Pastor, apesar de tudo, foi o melhor ano da minha vida. Apesar de muitas mortes, problemas, eu sei que a gente deve se confraternizar com aqueles irmãos que perderam entes queridos, aqueles irmãos que perderam aqueles irmãos queridos, mas diante dessa situação, nós tivemos também irmãos que olharam para mim e disseram, foi o melhor ano da minha vida. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Quer ter um ano mais abençoado da sua vida? Siga o que eu estou te dizendo. E você vai ver o que Deus vai fazer com você de forma tremenda. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Cadê o Tiago? Ah, o Elias. Oh, Jesus. Eu ia pregar sobre Jonas hoje. Só que quando eu abri essa palavra, ela me incomodou muito. Tem muita gente desesperada, irmão. Tem muita gente angustiada. Tem muita gente que não está conseguindo enxergar um futuro melhor. Eu peço a você que feche ou dobre os seus ouvidos, para que você não ouça ninguém que está do seu lado. A TV, os repórteres, os especialistas, não. E eu peço que você alargue os seus olhos para a palavra. Ela é rica, ela é eficaz, e ela é a única solução para a nossa felicidade. Deus está aqui, me busca, me busca, me busca, eu vou trazer o refrigério. Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e que essa palavra fique ao seu coração, no seu coração também, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, aquilo que tu pediste, Senhor, transmiti. Porque eu sei se o desejo surgiu no meu coração, é porque foi da tua vontade. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos seguir, Senhor, à risca isto tudo que tu nos entregaste, para que possamos ter um ano de vitória, alegria e paz. E que possamos, Deus, não guardar somente para nós, mas que possamos transmitir a outros também. Porque tu és o Deus que vela, cuida e abençoa cada vida. Senhor, ajuda-nos hoje a sermos ninivitas, aqueles que vão ouvir a palavra, vão ouvir a pregação e vão praticar. Não nos deixe sermos fariseus, Senhor, que venhamos a ouvir a palavra
e demos as costas e deixemos de lado. Mas, Senhor, que a sua palavra seja viva na nossa vida. Que a partir de hoje o meu irmão e a minha irmã cheguem em casa e abra a sua Bíblia. Que a partir de hoje meu irmão e a minha irmã cheguem em casa e dobre os seus joelhos para falar com Deus. Nem que seja 1 minuto, mas que ele venha conversar contigo. Que ele sinta o desejo de abençoar outros. Que ele sinta o desejo, Senhor, de, ao abrir os seus lábios, estar se policiando, para quando abrir, só sair palavra de bênção, vitória e paz. Colocamos cada um nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Graças a Deus. Você que nos assistiu hoje, que essa palavra tenha tocado no seu coração, na sua vida. E faça esse teste também. E entre em contato conosco e veja o que Deus vai operar na tua vida, no teu ser e no teu coração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida do meu irmão que está agora em casa, que está no hospital, que está, Senhor, no local, quem sabe no seu quarto, na sua sala, assistindo esse programa. Abençoa de forma tremenda e maravilhosa, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um deles. Aqueles que estão enfermos e não podem vir para a tua casa, Senhor, repreende toda enfermidade, para que eles possam estar aqui no nosso meio. E dá força, renova a força, Senhor, dos nossos irmãos, e a confiança em Ti, para que juntos possamos exaltar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas e gloriosas consolações do Espírito Santo, habite e reine em cada coração, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus.